Bem-vindo todo mundo, obrigado por ter vindo nessa tarde. As you know, I'm Cameron Wright from Kalamazoo, Michigan, USA. Como você sabe, eu sou o Cameron de Kalamazoo, em Michigan, nos Estados Unidos. It's having a wonderful time here with you in this conference. E tenho tido um tempo maravilhoso com vocês nessa conferência. And this afternoon, you are here for a Bible class. E hoje à tarde você está aqui para uma classe dominical. Welcome to a theology school. Seja bem-vindo a uma escola de teologia. This session will be a teaching Essa tarde será uma tarde de ensino on something that I feel very strongly about de algo que eu sinto muito forte. the church. Sobre a igreja. But before I start that, I want to tell a little story. Mas antes de eu falar disso, deixa-me te contar uma historinha. Before I was a pastor many long years ago, Antes de eu ser pastor, mas muitos anos atrás, I was a salesman for many years. eu era um vendedor por muitos anos. And I sold home electronics. E eu vendia eletrônicos de casa, I sold televisions vendia televisões and VCRs. Remember VCR? e vendia os videocassete. Lembra desse negócio? VHS, Betamax. Beta, né? VHS. When I started selling video machines, E quando eu comecei a vender essas máquinas, esses videocassetes, fewer than 20% of the homes in America had a video machine. e somente poucas casas tinham videocassete, menos de 20%. When I was done selling in that job, E 12 years later, 12 anos depois de eu ter encerrado aquele trabalho, 95% of the homes had VCRs. 95% das casas americanas tinham videocassete. I sold a lot of VCRs. Eu vendi muito videocassete, Thousands and thousands. milhares deles. And televisions and stereos, all kinds of stuff. E televisões, estéreos, um monte de coisa. And back then, electronics were new. People didn't know how to use electronics like they do today. E naquela época, os eletrônicos eram muito novos, o pessoal não sabia como usar esse negócio. And a large part of my job was explaining to people how to use a VCR. E a parte do meu trabalho era passar tempo ensinando as pessoas a como usar um videocassete. How to hook up a television to a cable. Como é que conectava no cabo a televisão. And I remember this one story. It's so I'll never forget it. E eu lembro de uma história que eu nunca vou esquecer. This woman had bought a television and took it home, had it delivered, and was trying to get it to work. E uma mulher comprou uma TV, foi entregue para ela estava tentando fazer funcionar. And she called up and she said, "The television you sold me, it's broke. E ela me ligou dizendo, essa TV que você me ligou está quebrada. I want a new one." Eu quero uma nova. Okay, well, ma'am, let me Eu help digo, you. senhora, deixa eu tentar te ajudar. I would try pushing this button. What happens? Faz o seguinte, aperta esse botão, vê o que Nothing, acontece. it's broke. Não, está quebrada, não funciona. Okay, well, try this and adjust this setting, and did anything happen? Então faz isso, ajusta aquilo ali, vamos ver o que vai acontecer. No, it's broke. Não, está quebrada. I said, ma'am, just to ask a question, did you plug it into the electricity? E aí eu disse, senhora, deixa eu te fazer uma pergunta. Yes. Tu chegou a conectar ela na tomada? Yes, I plugged it in. Sim, eu fiz. Okay, open up the box and adjust these settings. Então abre a caixa e tenta fazer esses ajustes aqui. Now push the on button. Aí aperta o botão de novo. Anything happen? Nada aconteceu? No, it's broke. Não, está quebrada. I went through all the different things. E aí eu passei por um bocado de coisa diferente. I finally said, ma'am, would you do me a favor? E aí eu disse, senhora, me faz um favor. Find on the back of the television Vá atrás da televisão, where the wire that goes to the electrical outlet. aquele cabo onde está conectado na tomada. Do you see where it comes out of the television? Tu vê aonde ele está saindo ali da TV? Yeah, I Sim, see it. sim. Put your hand around it. Coloca ao redor dele, a sua mão ao redor dele. Okay, I'll do that. Tá, já posso Now fazer. slide your hand down that wire. Agora vai com a mão assim, procurando, puxando pelo cabo. Slide your hand. Vai passando a sua mão pelo cabo. Hello, ma'am. Alô, senhora? Ma'am, are you there? Senhora, a senhora está aí? Okay, I'll plug it in. Ok, eu vou colocar na tomada então. It wasn't plugged in. Não estava conectado na tomada. Nothing's gonna work Nada funciona if it's not plugged in. se não tiver conectado. And sometimes in church we forget the basics. E às vezes na igreja nós esquecemos o básico. And so, if we're called to lead, be pastors, we're building something. Então, se nós somos chamados a sermos pastores, nós somos chamados a edificar algo. We're working with Christ to build the church. Nós estamos trabalhando com Cristo para edificar a igreja. But what is the church? Mas o que é a igreja?
And so this teaching is about the basics of the church. Então esse ensino é sobre a base, o básico da igreja. And if you don't get the basics working well, Então se você não conseguir fazer o básico funcionar bem, your ministry is not going to be o seu successful. ministério não será um ministério de sucesso. Ultimately, the church is the body of Christ. Ultimamente a igreja tem sido o corpo de Cristo. Now, electronics are amazing. Now, okay. The next one. In a minute. Segura. That's good. Leave it up. Deixa aí do jeito que está. Volta. The church is the body of Christ, eh? A igreja é o corpo de Cristo, não é? It says in Colossians that he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Em Colossenses diz que ele é o cabeça do corpo, ele é o princípio, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Jesus is the head, the church is his body. Jesus é o cabeça, a igreja é o seu corpo. And so, as the body of Christ, we represent Jesus to the world today. Então, como corpo de Cristo, nós representamos a Jesus ao mundo hoje. We are Christ to our communities. Nós somos Cristo para as nossas comunidades. And so we need to be Christ-centered. Então nós precisamos ser In cristocêntricos. everything that we do, Em Jesus needs to tudo be the que nós center. fizermos, Jesus precisa ser o centro. These 12 essential ingredients come from a passage in Acts chapter 2, Então, esses 12 ingredientes, eles vêm de uma passagem de Atos, capítulo 2, verse 42 to 47. do verso 42 ao And that's the next 47. two slides. E esses são os próximos In dois English. slides em inglês. And Pastor will read it in E o pastor Portuguese. vai ler em português. All theologians, church scholars agree that this is the definition of what the early church, what church is supposed to be. Todos os estudiosos da Bíblia, eles concordam que aqui está a forma como a igreja vivia. Wherever I go, I take pictures Para onde eu vou, eu tiro fotos, so I can show my family where I've been. para que eu possa mostrar para a minha família onde eu estive. And this is a snapshot. This is a photograph of the early church. Então, esse aqui é a foto da igreja primitiva. But they didn't have cameras, so they had to write it out. Então, eles não tinham câmeras, eles precisavam escrever. So go ahead and read 42 through 47. Então, vamos ler do 42 ao 47. E perseveravam nessa doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveraram unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. That's the church. That's what the church looked like. É assim que a igreja se parecia. And so I've identified 12 ingredients in the church Então eu identifico 12 ingredientes da igreja. from this passage, and we're going to quickly go through this. Então nós vamos rapidamente ir passando sobre This isso. is just a short summary of each of the 12. Então nós vamos fazer assim um resumo rápido desses 12 Are you ready? princípios. Tá pronto? Did they get the piece of paper? Você, they supposed to. O papelzinho, por favor. So we actually have a handout Nós temos um papelzinho para vocês, because this is a class. porque essa é uma aula. So maybe you can find something to write with. Então você vai poder escrever algo. And as they're handing them Nós out, temos I'm going to umas 4 start pessoas para talking ajudar. because I don't want to be here forever. Então You don't want me here forever. Yeah, just go ahead and pass them out. pode passar para todo mundo. And there's a fill in the blank, E aí então tem uns espaços ali em branco, but the slide will show it in English. mas o slide vai mostrar para vocês em inglês. Next picture. O próximo slide. Okay, notice the cross is in the center. Tá vendo que a cruz ela está no centro? In everything we do, we are Christ-centered. Nós somos, qualquer coisa que nós venhamos a fazer, nós somos cristocêntricos. The verse says they continued steadfastly. Então ele diz que eles continuavam firmemente. And that is number one. Então isso é o número 1. That Greek word means to persevere, to be constantly diligent. A palavra grega é perseverança, é continuar diligentemente, perseveravam. It can also be translated to be courageous. Pode também ser traduzido como corajoso.
The first definition, the first word to define the church was they were courageous. A primeira palavra que definia a igreja é que eles eram corajosos. They were diligent. They were Eles eram constant. diligentes, perseverantes. Churches and ministries fail Então, igrejas e ministérios falham because people give up. porque as pessoas desistem. Really? É? I've been a pastor for almost 35 years. Eu tenho sido pastor já há quase 35 anos. In almost every case, E quase em todos os casos. what happens is a pastor gives up. O que acontece quando o pastor desiste? A ministry gives up. Quando o ministro desiste? I had a friend just a few months ago. Eu tenho um amigo há poucos meses atrás. Incredibly successful ministry. Um ministério incrível de sucesso. Anointed preacher of the gospel. Um pregador ungido do evangelho. So wise. Tão sábio. He gave up. Desistiu. Literally, he gave up. Literalmente ele desistiu. He canceled his email. He canceled his phone. He canceled his Facebook. Cancelou seu Facebook, e-mail, número de telefone. And he found a girlfriend and left his wife. E ele achou uma namorada e deixou a sua esposa. It's giving up. Ele desistiu. You can't give up. You have to be courageous. Você não pode desistir, você precisa ser corajoso. The vision for our churches must be multi-generational. A nossa visão para a nossa igreja tem que ser multigeracional. My vision for my church will not come to pass until after I'm dead. A igreja, a visão que Deus tem para a minha igreja, ela não vai passar até o dia que eu morrer. If your vision isn't so big that it can't happen until after you're dead, your vision isn't big enough. E se a sua visão ela não é tão grande o suficiente que ela não conseguirá ser cumprida até... Não, deixa eu colocar de outra forma. Se você conseguir cumprir toda a sua visão até o dia da sua morte, a sua visão não é grande o suficiente. To be the church, we must be courageous Para nós sermos igreja, nós precisamos ser corajosos and diligent e diligentes and not give up. e não desistir. Number two. Número 2. Number one. Number two. Número 2. There we go. Here we go. It's amazing the electronics today. Tu vê como é que o eletrônico hoje funciona? É, não é? They were devoted to the apostles' teachings. Eles eram devotados ao ensino, à doutrina dos apóstolos. The leaders taught, the people learned. Os apóstolos ensinavam e o povo aprendia. You know, there's a story in the early church, Acts chapter 6. Em Atos capítulo 6, The apostles called the multitude together. The church was growing. There was thousands of people. a igreja estava crescendo, milhares de pessoas, e os apóstolos congregam um grupo de pessoas. And they said, you know, it's not good that we leave the word of God and actually end up serving tables and serving the food. E eles disseram, não é bom que nós venhamos a deixar da palavra de Deus para estar servindo à mesa. That's what they were doing in the early church. Era- Peter, James, Pedro, Matthew. Tiago, Mateus, era o que eles estavam fazendo. They were serving tables, making sure everybody ate. Servindo comida para todo mundo, para ver se todo mundo realmente tinha comido. We need to get other people to do that so we can be devoted to prayer and the ministry of the word. E aí então eles disseram, bom, nós precisamos que outras pessoas façam isso para que nós continuemos devotados à palavra. Paul told Timothy, Paulo disse a Timóteo, be diligent to present yourself approved of God. seja diligente, apresente-se pronto ao Senhor. A worker who does not need to be ashamed, Não há do que se envergonhar, rightly dividing the word of truth. seja devotado à palavra da verdade. To be a leader in the church, you need to be a person of the word. Se você quer ser um líder da igreja, você precisa ser uma pessoa devotada à palavra. You must study the Bible. Você precisa estudar a Bíblia. Have you ever read the Bible? Já leu a Bíblia? Have you ever read the whole Bible? Já leu toda a Bíblia? I once was challenged by a pastor I knew. Um dia eu fui desafiado por um pastor que eu conhecia. And he was challenging his church to read the Bible in 30 days. E ele desafiou a sua igreja a ler toda a Bíblia em 30 dias. And he said he read the whole Bible in 30 days. E ele disse que ele leu a Bíblia em 30 dias. I said, well, if James can do it, I can do it. Ele disse, bom, se o James consegue, eu consigo. So I read the whole Bible E in aí, 30 days. então eu li a Bíblia toda em I 30 dias. didn't take time off work. I still worked. Eu continuei trabalhando, não saí do I had trabalho. 4 children. Tinha 4 filhos. I was a busy life. Eu tinha uma vida bem agitada. But every spare moment, I was reading the Bible. Mas cada tempo que eu tinha de sobra, eu li a Bíblia. Be a student of the Word Estude a palavra and teach God's Word. e ensine a palavra de Deus. Paul told Timothy, preach the Word. Paulo ensinou a Timóteo, pregue a palavra Be ready in season and out of season. em tempo e fora de tempo. Convince, rebuke, exhort with all long suffering. Convença, repreenda, exorte
So you just can't give up teaching the Você não word. pode desistir de ensinar a palavra. See, this is the real reason, Essa é a real, the purpose. o propósito. God's word is our authority. A palavra de Deus é a autoridade. There's no other authority. Não tem outra autoridade. It's God's word. É a palavra de Deus. And so you need to find it in the word Você precisa encontrar na palavra and preach the word. e pregar a palavra. Charismatic talking, Os papos carismáticos, good shows and lots of music and lights can attract people. show, parece muito show, muita música, muita luz atrai pessoas. But it's only God's word rightly taught that can transform lives. Mas somente a palavra de Deus ensinada da forma correta transformará pessoas. And so we need to preach the word. Então precisamos pregar a palavra. The next thing is that they were devoted to fellowship. E a terceira coisa, eles eram devotados à comunhão. Boy, it's so much better than the old. É muito melhor do que aquele sistema VCRs. antigo que a gente tinha dos videocassete. This word fellowship, Nós precisamos viver em comunhão. it's one of the Greek words I think every Christian should learn a little Greek. Eu creio que os cristãos deveriam de aprender um pouquinho desse grego. In Greek, it's the word koinonia. Em grego é a palavra koinonia. 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 Everybody say koinonia. Todo mundo diz koinonia. 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 And we translate it to fellowship, E nós traduzimos em comunhão, but it means community. mas significa comunidade. It means joint participation. Se refere a uma participação em conjunto. It means the share or the portion that you own or possess in an organization. É você compartilhar daquilo que você possui com a organização. Okay, and so in English, the word share Em inglês, a palavra compartilhar has different meanings, tem diferentes significados. but you can buy shares of a corporation. Mas você pode compartilhar ou ter parte de uma corporação. And so like 1,000 shares of Microsoft. Por exemplo, eu posso ter parte, ou o compartilhar de ter parte de ações da Microsoft. How many would like to have 1,000 shares of Apple? Quantos de vocês gostariam de ter 1000 ações da Apple? That word share, Então essa palavra compartilhar, koinonia. koinonia. In the Greek, that's what it meant 2,000 years ago. E no grego era isso que significava 2000 anos atrás. If 3 men got together to start a business Se together, 3 homens se unissem e começassem um negócio juntos, they each had 33% share, eles compartilhavam cada um de 33%. 33% koinonia. 33% de koinonia. So we think fellowship means having lunch or having a donut together. E às vezes a gente pensa que comunhão é a gente comer um sonho ou almoçar junto. Koinonia means much, much more than that. Koinonia é muito mais do que isso. It means what we have invested in one another. É o quanto nós investimos um no outro. And that's why this picture has each person has a piece of the puzzle. E por isso que essa imagem fala de que cada um tem um pedaço do quebra-cabeças. Because the church is not complete unless everyone brings their piece. Porque a igreja não está completa até que cada um traga a sua parte do pedaço. And the pieces are joined together, locked together. E as peças, elas se encaixam juntas. Because the church needs to be more than just a school. Porque a igreja precisa ser mais do que uma escola. A school has teaching, A escola tem professores, but it's not a church. tem ensinamentos, mas não é uma igreja. The church has teaching, A igreja tem ensinamentos, but it can't be just a school. mas não pode ser só uma escola. It must have koinonia. Tem que ter koinonia. And in our values, this is the value of intimacy. Então este é o valor de intimidade. We have intimacy with the Father through Jesus Christ, Nós precisamos ter intimidade com o Pai através de Jesus Cristo, but we have intimacy with one another through shared values. mas também temos comunhão uns com os outros ao partilhar de valores. And true community can only be obtained E a verdadeira comunhão a comunidade só pode ser obtida through shared experience através de compartilhar experiências and overcoming obstacles together. e vencer obstáculos juntos. Fellowship is forged in the furnace of conflict. A comunhão, ela é forjada dentro do conflito. Things like misunderstanding and disappointment. Aquelas coisas de má comunicação ou não se compreender ou desapontamento.
even betrayal that leads to repentance and forgiveness, até traição que conduz ao arrependimento e ao perdão. as well as shared victories, successes, and celebrations. Assim como nós compartilhamos vitórias, sucessos e celebrações. All of that creates true koinonia fellowship. Todas essas coisas criam uma verdadeira coinonia e comunhão. And it's an essential ingredient in the church. E esse é um essencial ingrediente para a igreja. Next one. O próximo. Shakaba. Devoted to the breaking of bread. Eles eram devotados ao partir do pão. Well, this is a very important thing to understand in Scripture. Isso aqui é algo muito importante a entender nas Escrituras. This is not just having a meal together, that comes later. Isso aqui não é ter comunhão, isso vem depois. Because the breaking of bread is a term that referred to the Lord's Supper. Porque o partir do pão é um termo referente à ceia. Remember, after the resurrection, Lembra, depois da ressurreição, Jesus appeared to two men walking down the road. Jesus aparece a dois homens na estrada. And Jesus was talking to these two men. E ele estava conversando com esses dois homens. But they didn't know who he was. E eles não sabiam quem ele era. And he explained the mysteries of the gospel. E ele então explica os mistérios do Evangelho. How the Messiah had to suffer and die, and this was all in Scripture. Como o Messias morreu e tudo isso estava na Escritura. Man, wouldn't you love to listen to that podcast? Cara, não seria legal ter escutado o podcast dessa pregação? To hear Jesus explain from Scripture Ou escutando Jesus falar a partir das Escrituras why everything had to happen. como tudo deveria de ter acontecido. But they still didn't know it was Jesus. Mas eles ainda não reconheceram Jesus. And he was going to keep going, but they said, "No, stay the night with us." E aí ele ia continuar dizendo, não, fica aqui com a gente essa noite. Okay, I'll stay overnight. Tá bom, vou passar a noite com vocês. And they sat down, and the Bible says that when he broke the bread, E a Bíblia diz que quando ele sentou com eles e quando ele partiu o pão, their eyes were opened, os olhos deles se abriram. and they realized it was Jesus. E então eles se deram conta que ele era Jesus. And then he disappeared. E ele desapareceu. At the breaking of bread, Jesus was revealed. No partir do pão, Jesus foi revelado. And they were filled with joy and excitement. E eles estavam cheios de gozo e empolgação. They actually ran all the way back to Jerusalem E eles então correram de volta a Jerusalém to tell the disciples. para dizer aos discípulos. So devoted to the breaking of bread. Eles estavam devotados ao partir do pão. The church was recognized that the Lord's Supper was something to be devoted to. Então, a igreja primitiva sabia que o partir do pão era algo a ser devotado. So this is the practice and the purpose of the Lord's Supper. Então, este era a prática e o propósito do Senhor. How do you say it? Eucharist, communion? Ceia do Senhor. That's what he says. Isso que ele disse. Ele queria saber como é que a gente chama a comunhão, né? A ceia, é a ceia do Senhor. It's referred to by different names. Ela é sempre referida a diferentes nomes. But it's the breaking of bread Mas é o partir do pão and the drinking of juice or wine. e beber um pouco do suco ou do vinho. And the Bible teaches that is publicly declaring the Lord's death. Então, a Bíblia diz que isso é uma declaração pública da morte de Jesus Until his return. até que ele retorne. And for many centuries in the church, Então, por muitos e muitos séculos na igreja, the whole service, the church celebration, was centered on the altar. então por muitos anos, a igreja foi centrada no que corria ao redor do altar. It's called altar-centered worship. Era uma adoração centrada no altar. Everything led up to the breaking of the bread and the celebration of communion. Tudo era condicionado à mesa, ao partir do pão, à comunhão. But over time that moved, and with the Reformation, it became the preaching of God's word. E depois veio na reforma a pregação da palavra. And so in most churches there isn't even an altar. E em algumas igrejas não tinha mais o altar, não tinha mais a mesa. It was replaced by a pulpit. Foi substituído por um púlpito. And the pulpits, I've been in some churches where the pulpit's the highest thing in the room. Em algumas igrejas o púlpito era a coisa mais alta que tinha na sala. But then something else happened Mas aí depois algo aconteceu, mais. in the 20th century. No século 20, It moved from pulpit-centered worship to music-centered worship. a igreja mudou de ser púlpitocêntrica para ser musicocêntrica. Now, it's all good, Tudo é bom. okay? Preaching the word is good. Pregar a palavra é bom. Boy, was this worship amazing Esse today? louvor, cara, não foi maravilhoso esse louvor hoje? Wow! Uau!
You guys know how to worship, Vocês sabem como adorar. okay? But that became the center. Mas isso se tornou o centro. And in most church services, contemporary church services today, Em algumas igrejas contemporâneas hoje, com esse louvor contemporâneo, the majority of time is spent in singing and song. a maior parte do tempo do culto é dispensado em cantar canções. And there's another transition happening right now, very quickly. E há uma outra transformação acontecendo rapidamente agora. The biggest thing in most churches now O que estão dizendo em algumas igrejas agora is the video screen é o grande centro é o telão and the electronics. e os eletrônicos. So again, this is not bad. Tá, eu estou dizendo, não é isso, não é ruim. It just reveals the focus of each generation. Só revela o foco de cada geração. But the early church was devoted to the Lord's Supper. Mas a igreja primitiva, ela era devotada à ceia do Senhor. And the contemporary church's neglect of regular, meaningful celebration of the Lord's Supper E a igreja de hoje, ela tem negligenciado o profundo significado da ceia. can cause us to forget the importance of this ceremony. E isso faz com que nós venhamos a esquecer a importância dessa cerimônia. It's the only ceremony Jesus instituted. Foi a única cerimônia que Jesus instituiu. The Old Testament is filled with ceremonies. O Velho Testamento é cheio de cerimônias. Christ put an end to all of those, Jesus dá um fim em todas elas. but one ceremony. Mas uma cerimônia. And he said, do it often in E ele remembrance diz, of me. faça isso frequentemente em memória de mim. Why? Because it's an important ingredient in Por quê? church. Porque isso é um importante ingrediente na igreja. Devoted to prayer, Devotada à oração. like they were devoted to the Lord's Supper, they were devoted to prayer. Assim como eram devotados à ceia do Senhor, eles eram devotados também à oração. Public prayer should be incorporated into all of our activities. Oração corporativa devia de ser incorporada em todas as nossas atividades. It directs our focus Godward. Isso direciona o nosso foco no Senhor. I have many meetings every week. Eu participo de vários cultos toda semana. Staff meetings, prayer meetings, Eu tenho reuniões teachings, de oração, eu tenho reunião de liderança, eu tenho reunião de culto, counseling meetings, reunião de business meetings. aconselhamento, reunião de negócios. And I make sure I start everyone with prayer. E eu busco ter certeza que eu inicio cada uma delas com I oração. teach my associates, start everything with prayer. E eu ensino os meus pastores a iniciar com oração. It's setting the compass toward God. Isso direciona para Deus. And in our services, our church services need to incorporate prayer. E os nossos cultos precisam incorporar a oração. They've done many studies Já se foi feito muitos estudos to determine why people go to church. de por que as pessoas vão ao culto. Non-Christians, non-believers. Os não cristãos, não crentes. And if they go to church, they say, why did you come to church? Why did don't go? Why? What was the reason? What were you looking for? E quando você vai à igreja, qual é a sua razão? Porque o que você está buscando lá? Not just Christians, but people checking out church. Não só cristãos, as pessoas elas vão dar uma checada o que está acontecendo na igreja. The number one answer, E a resposta número 1 era, they were hoping to encounter God. eles tinham a expectativa, a esperança de encontrar Deus. They may not tell you that up front Talvez eles vão dizer isso de primeira, because they're shy, porque awkward. são tímidos, é estranho. But inside their heart, if Mas someone comes to church, Dentro dos seus corações, quando a pessoa vem à igreja. I used to be a salesman. Eu costumava ser vendedor. Nobody goes into a television store to just look at televisions. Ninguém vai a uma loja de TV só para olhar a TV. They want to buy a television. Eles querem, lá no fundo, eles querem comprar uma TV. If you go to a automobile lot where they sell cars, Então, se você vai a uma loja que vende carros, and the salesman walks up, e aí vem o vendedor, you say, I'm just looking. e aí você diz, não, eu só estou olhando. But the salesman hears, Mas o vendedor ouve o seguinte, I want to buy a car. eu quero comprar um carro. Because you're in a car lot. Porque tu tá numa loja que vende carros. If someone comes in the church, Se alguém vem na igreja, they want to find God. eles querem encontrar Deus. And so when we take time to pray, Então, quando nós tiramos tempo para orar, we're allowing them to witness us connect with the living God. isso permite-nos que nós venhamos a nos conectar com Deus. We need to be people of the word and people of prayer. Nós precisamos ser pessoas da palavra e pessoas da oração. We need to teach our people how to pray. Nós precisamos ensinar o nosso povo como orar. I was just at Gerardo's
church in the soaking center up there. Nós fomos lá na igreja do It Geraldo. is. Aí, tá chegando ele ali. Nós That estamos man lá. knows how to pray. Aquele cara lá sabe como orar. That man knows how to pray. Aquele lá sabe como You want to orar. learn how to pray, hang around him. E, ó, se você quiser aprender como orar, Uau. cola nele. You know, most of our worship songs A maioria das nossas canções de adoração are actually prayers. são orações. Listen to the words. Escute as palavras. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Holy is the Lord God Almighty. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. So you just need to make one little extra step. Então você precisa só fazer um passinho extra. Tell people that song is a prayer. Diga às pessoas que aquela canção é uma oração. Just getting in a room singing a song isn't what it's about. Diz a elas, ó, você está nesse lugar, sobre o que essa canção é. You're singing the attributes of God to God. Você está cantando os atributos de Deus para Deus. And that's a prayer because we believe God is hearing that. E nós acreditamos que isso é uma oração porque cremos que Ele escuta. But you say, hey, this is a prayer Olha, escuta, isso é uma oração that we sing. que nós cantamos. And so sing this song Então cante essa canção as an expression of your heart to como the uma living expressão God. do seu coração para o Deus vivo. And so that worship becomes prayer. Para que a adoração se torne oração. Amen? Amém? Everybody together? Todo mundo junto comigo? Filled with awe at God's presence. Cheios de temor e da presença de Deus. Or the Bible translates this filled with fear. Ou- Fear came upon them. A Bíblia traduz isso como temor, o temor do Senhor caiu sobre eles. Fear came upon them. O temor do Senhor caiu sobre eles. So that word, the Greek word for fear, can also be the type of fear of like, wow. A palavra grega desse temor é como tipo assim, uau! It's not just terror and like, Não é temor assim, but it's amazement. é algo, caramba, meu, que incrível! Wow. Uau! This is an essential ingredient in church. Esse é um ingrediente essencial da igreja. And this is especially what we as a revival church, our stream of churches, we're revival churches. E é isso que nossas igrejas, como igrejas que vêm dessa corrente de avivamento, precisam ter. Another way to describe it is presence-based churches. Basicamente, outra forma de descrever isso são igrejas baseadas na presença. We're not here just singing about God and talking about Nós God. não estamos aqui para cantar e falar acerca de Deus. I believe that Jesus is in this room in a way more real than I am in the room. Eu creio que Deus está nesse lugar e Ele é mais real do que eu real nesse lugar. Because Jesus is ultimate reality. Porque Jesus é a última realidade. And Jesus said, whenever even two or three of you gather, I'm there in the midst of you. E Jesus diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vós. Do you believe that? Você crê nisso? Do you really believe that? Você realmente crê nisso? Jesus is right here. Jesus está bem aqui. I bet if you saw him with your physical eyes, you would act different. Eu aposto que se você o visse com os seus olhos naturais, você agiria diferente. If I snap my finger and Jesus appeared? Se eu estralasse os meus dedos e Jesus aparecesse, Just because we can't physically see him doesn't mean he's not here. só pelo fato de nós não o vermos fisicamente, não significa que ele não está aqui. And the awareness of God's presence brings awe and wonder. E essa capacidade, essa atenção de que Deus está presente, ou de Jesus está presente, traz esse negócio do uau! But this is something God has to do. Mas isso é algo que Deus tem que fazer. It came upon them. Isso vem dele. You can't manufacture this. Você não pode produzir isso. You can't say, okay, everybody now, be filled with awe. Não dá pra gente dizer assim, vocês aí de baixo agora sejam cheios do ó. But we as the church, Mas nós, como igreja, we can expect it. nós temos a expectativa. We come to church with the expectation that God is going to show up. Nós viemos à igreja com a expectativa de que Deus vai aparecer. We can ask, Nós podemos pedir, Father, Pai, show up in power. aparece com poder. Holy Spirit, reveal Jesus. Espírito Santo revela Jesus. And this is the most important part. E essa é a parte mais importante. We can take a risk. Nós podemos assumir o risco. Take risks Assumir riscos. and say, E God's dizer, in the house. Deus está nesse lugar. Open your heart to him Abra o seu coração para Ele. and he'll change your life. E Ele mudará a sua vida. Right? Legal?
And then God has to come in and do that. E aí Deus vem para fazer isso. It's an essential ingredient to cultivate an awareness of and to build a sense of God's presence in our gathering. Então este é um ingrediente importante de nós cultivarmos até termos a sensação real de Deus presente em nosso meio. And that looks different in each culture. E isso se parece diferente em cada cultura. I travel all over the world, Eu viajo o mundo inteiro. and the culture here is much different than the culture in Japan or England. E a cultura aqui é muito diferente da do Japão ou da Inglaterra. But God is the same, Mas Deus é o mesmo. and He wants to create awe and wonder in His people. E Ele quer criar o ó e a maravilha no meio desse povo. The next essential ingredient, everyone together. Todo mundo comigo? Oh, yeah, No let's nosso go. no próximo. I'll get it. Wait for your translation. Yeah, that's right. That's the point. Sorry, I'm still learning. Eu tô aprendendo. Eu tenho que esperar a tua tradução para a galera acompanhar comigo, né? Porque senão não me acompanha. Signs and wonders. Sinais e maravilhas. This is healings and miracles. São curas, milagres. Okay, this is a snapshot. This is a picture of the early church. Isso aqui é a imagem, é a foto da igreja primitiva. But it's not ever meant to be just the early church. Mas isso não foi designado só para a igreja primitiva. This is what the church looks like. Isso é como a igreja se parece. And this is something we need to expect in our church E services. isso é algo que nós precisamos ter a expectativa de experimentar em nossos cultos. If you read through the story of Jesus' life, Se você for ler sobre a história de Jesus, he goes from one miracle to the next. cara, ele ia do milagre para o próximo. Sometimes he's trying to take a day off. He's like, I'm going to go out into the wilderness, get away from all these people. E às vezes ele disse, vou pegar o dia de folga, vou para o deserto para ficar longe desse povo. And they follow him, they find him, there's a whole crowd. E aí eles encontravam ele e lá já tinha uma multidão So esperando. he goes, okay, I'm going to teach Ele, them. tá bom, vou ensinar esse povo. Let's feed them. Vou alimentar eles. Oh, we only have a few fish and a Pai, few só loaves of tenho bread. cinco peixes aí, dois pãozinhos e tal. No problem, Jesus Não said. tem problema, Jesus diz. So he feeds 5,000 people. E aí ele alimenta 5.000 pessoas. Come on. Miracle, right? Milagre, não é? The book of Acts. No livro de Atos It's the story of the church. é a história da igreja. Most people think that the Acts takes place over a couple of years. A gente pensa que o livro de Atos durou só uns 2 anos. Actually, the story of Acts takes place over about 30 to 40 years. Na verdade, o livro de Atos vai de 30 a 40 anos. And so all through that story, you see miracles. E ao longo de toda essa história, você vê milagres. Times where God shows up and does amazing things. Tempos onde Deus apareceu e fez coisas incríveis. People being raised from the dead and healing. Pessoas sendo ressuscitadas dos mortos e curadas. You cannot erase that from the description of the church. Você não pode apagar isso da descrição da igreja. So this is how you see more miracles in your church. E é assim que você vê mais milagres na sua igreja. You teach it till you see it. Você ensina até ver. You keep teaching it Você continua ensinando and praying for people e orando por pessoas and believing for it, e crendo nisso, and you'll start seeing e it. você começará a I ver. guarantee you'll see more miracles E eu garanto a você verá mais milagres if you pray for miracles se você orar por milagres. than if you don't pray for Se você não, miracles. e mais do que você se porventura não orasse por You milagres. need to be courageous and diligent. Você precisa ser corajoso e diligente. We are Christ's body on the earth. Nós somos o corpo de Cristo na terra. And so we need to represent this aspect of Christ. Nós precisamos representar esse aspecto de Cristo. He has power over every natural obstacle in our lives. Ele tem poder sobre todo obstáculo natural das nossas vidas. His virtue can heal our bodies. A sua virtude pode curar o nosso corpo. His power can change circumstances. O seu poder pode mudar circunstâncias. And so every time we ask for God to do a miracle, does it happen? Toda vez que nós pedimos um milagre para Deus, ele acontece? No. Não. Even Jesus was limited at times. It says when he went to his hometown, he could not heal many people because of their unbelief. Até Jesus, quando ele chega na sua cidade natal, ele não fez muitos milagres pela incredulidade das pessoas. If Jesus himself was limited, why should we be surprised? Se when Jesus we're era limited? limitado nele mesmo, por que nós ficaríamos surpresos de nós não, But we né, don't nós give up. sermos? Então, mas não desistamos. Paul, when he was in Ephesus, Quando Paulo estava em Efésios, the Bible says that he did unusual miracles
occurred at the hands of Paul while he was in Ephesus. A Bíblia diz que Deus fez milagres incomuns através das mãos de Paulo. And the word unusual means it was not normal. E a palavra incomum é porque não eram normais. Paul didn't have those miracles happen everywhere he went. Ele não tinha aquele tipo de milagre acontecendo em todo lugar que ele ia. To the point where he would, wow, take a handkerchief, Até que ele pegasse um lenço give it to someone, they take it to another e city. desse Yeah, yeah. para outro, para levar para uma outra Well, cidade, take this and touch his body e in another tocava o city. corpo de um outro lá na outra cidade. Boom, and they'd be healed. Bum, eram curados. That was unusual. Isso era incomum. It didn't happen when Paul was in Galatia Não aconteceu quando Paulo foi em or in Gálatas Corinth, ou em Corinto, just when he was in Ephesus. só quando ele foi em Éfeso. It wasn't happening in Jerusalem at that time Não acontecia em Jerusalém naquela época, or Thessalonica. ou Tessalônica. Hey, did you hear what's happening in Você sabia o que Ephesus? aconteceu lá em Éfeso? Yeah, can you believe Ah, that? cara, você consegue acreditar num I negócio don't know. desse, velho? I think they're making it up. Ah, eu acho que eles estão inventando essa história. Let's go check it out. Vamos lá checar. Right? And so this is just how church works. É assim que igreja funciona. And we don't give up. E nós não desistimos. And we keep believing. E nós continuamos crendo. I say that if signs and wonders are not part of a church, it's not a biblical church. Então, se sinais e maravilhas não fazem parte da igreja, ela não é uma igreja bíblica. And I have friends that are fundamentalists that believe that their miracles stopped happening. E eu tenho alguns amigos fundamentalistas que acreditam que os milagres pararam de acontecer. And I challenge them. I say, I'm more fundamental than the fundamentalists. E aí eu digo para vocês, eu sou mais fundamentado do que vocês fundamentalistas. Because the Bible says it, I believe it. Porque a Bíblia diz e eu creio. They're not happy, but they still love me. Eles não estão muito felizes, mas continuam me amando. All right. So are we going to believe for miracles, signs and wonders? Vamos crer por milagres, How many e want to sinais e increase maravilhas. in that? Quantos de vocês querem crescer nisso? So I believe that all of these attributes add up together. Eu creio que todos esses atributos, eles estão conectados, estão juntos. Think of a nice stew, a soup. Pensa numa... If you cook a soup Quando você está cozinhando uma stew, sopa and you put different ingredients e in the você soup, coloca diferentes ingredientes na sopa. and you let it cook, E aí você deixa ele cozinhando. and each ingredient adds part of the flavor. E aí então cada ingrediente acrescenta o seu sabor. So each one of these ingredients in church adds to the flavor of church. Cada um desses ingredientes, eles acrescentam sabor à igreja. It's not only just flavor, it's the nutrition. Não são só o sabor, mas também é o nutriente. And in order to have a well-balanced church with all the nutrition that we need as the body, Então, para que nós venhamos a ter uma igreja saudável com todos os ingredientes equilibrados, we need all of these things. nós precisamos de todas essas coisas. We may be naturally better at one than the other. Talvez, naturalmente, umas podem ser melhores que outras. I may be really good at teaching the word, Talvez eu seja muito bom em ensinar a palavra, por exemplo, but I need to hang around other people that know how to do miracles. mas eu preciso estar perto de pessoas que saibam operar milagres, Because I want that in my church. porque eu quero que isso aconteça na minha igreja. Right now in my church back in Michigan, Agora, na minha igreja, lá em Michigan, we have an evangelist teaching my church how to do eu evangelism. estou com um evangelista ensinando como evangelizar, Because I'm not very good at porque eu não evangelism. sou bom como evangelista. I mean, I'm better than the average. Eu sou melhor que a média, But he's amazing. mas o cara é And so incrível. I bring that in Então to eu add to the ingredients. Trouxe ele para acrescentar ingredientes. Hallelujah. Next Aleluia. one, we want to Próximo. all together click Então our agora nós fingers. queremos que todo mundo com seus dedos juntos. Wow. Now it works. Unity. Unidade. Unity. They had all things in common. Eles tinham tudo em comum. Yeah, so they were together and they had all things in common. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Unity is absolutely essential in the church of God. Unidade é absolutamente essencial na igreja de Cristo. If we want to represent Jesus, we can't be divided. Se nós queremos representar Jesus, não podemos ser divididos. Could you read this scripture? Philippians chapter 2, 1 through 5. Filipenses capítulo 2. O verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Verse 5. Through 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. What a beautiful, beautiful description of the church. Ah, que descrição incrível da igreja. And if we can do this, if we can value other people more than ourselves, Se nós conseguirmos valorizar outras pessoas mais do que nós mesmos, and take care of not only our own needs, but our one another's needs, cuidar da necessidade não só das nossas, mas das necessidades dos outros, then we become like Christ. aí então nós nos tornaremos semelhantes a Jesus. And to be a Christian, our goal is to be Christ-like. E o nosso objetivo como cristão é sermos semelhantes a Cristo. And this is a description of the unity of the church. E essa é uma descrição da unidade da igreja. And one of the enemy's primary strategies is to break unity in a church. E uma das primeiras estratégias do inimigo é quebrar a unidade da igreja. To cause division, rumor, discontent. Causar divisão, descontentamento. Did you hear what so-and-so did? Tu sabia o que o cara lá fez lá? You gotta be kidding me. Ah, tu deve estar No, brincando. and then they did this. Não, e depois ele fez isso, aquilo, aquele outro. Mesmo, não pode acreditar um negócio desse. Listen, don't Escuta. listen to that. Não escuta esse tipo Did de you hear what negócio. so-and-so did? Tu sabia o que aquele I know fez? Jesus did. Ó, eu sei que Jesus sabia. Let's go talk to the pastor about Vamos that. conversar com o pastor então sobre isso? Listen, we need to preserve unity. Nós precisamos preservar a unidade. Jesus had 12 disciples. Jesus tinha 12 discípulos. Were they always in unity? Todos estavam em unidade? No, they argued. Não, eles I'm brigavam. the most important Não, one. eu sou o mais importante. I'm the most Não, important eu one. sou o mais importante. Jesus, let me sit at Jesus, your deixa eu side. sentar do teu lado. Yeah, they argued. Eles estavam brigando. And then one of them, E aí um deles, Judas betrayed Jesus. Judas, traiu Jesus. One out of 12. Um dos 12 That's like 8% é 8% of Jesus's closest da equipe mais próxima de Jesus. betrayed him. 8% traiu Jesus. If it happened to Jesus, Então, se aconteceu com Jesus, do you think that we are going to be immune to it? você acha que nós vamos ser imunes a isso? No. Não. We need to be on guard Nós precisamos estar de guarda and be vigilant e ser vigilante to preserve unity. para preservar a unidade, It's so important. porque é tão importante. And so we teach about unity. Então, ele ensina sobre unidade. More important than that is we demonstrate E unity. mais importante do que isso é demonstrar unidade. We develop unity amongst the leaders. Nós desenvolvemos unidade com os líderes. And we figure ways to work unity and community into everything that we do. Nós buscamos desenvolver unidade e comunhão em tudo aquilo que nós fazemos. Because it's such a high priority Porque essa é uma prioridade grande and it's such a target for the enemy. e um alvo que o inimigo tem focado. Okay, are we ready to snap our fingers? Number Ok? 9. Estão prontos para estralar os dedos para o número 9? Man, that's great. Tá You guys ficando are bom. Amazing. Tá incrível. Generosity Generosidade. says they sold their possessions and divided them among all as anyone had need. Diz que eles vendiam as suas propriedades e compartilhavam com todos aqueles que estavam em necessidade. The church is an amazing organization. A igreja é uma organização incrível. When it operates under these principles of God, Quando opera debaixo desses princípios de Deus. that if someone in the church has the need, Quando alguém na igreja tem uma necessidade, someone else in the church figures out a way to meet that need. e aí alguém na igreja procura descobrir como alcançar, tocar nessa necessidade. Even if it means selling something you own so that you can give, Mesmo que fosse vender algo próprio para poder alcançar. that is so powerful. Isso era tão poderoso. And that can be such a powerful witness to our community. E isso pode ser uma testemunha tão poderosa para a nossa comunidade. That they love one another. Jesus said, they will know that you are my disciples because of your love for one another. E Jesus disse que eles saberão que vocês são os meus discípulos por amarem uns aos outros. Does that mean you just hug and kiss everybody? Isso significa que a gente vai estar abraçando e beijando todo mundo? No, you take care of them Não, você cuida deles. by meeting their needs, Pelo fato de alcançar as suas necessidades. practicing radical generosity. Em praticar generosidade radical. But even in the early church, we see this as challenged. Mas até na igreja primitiva nós vemos isso ser desafiado. And they had where they had to delegate people to
distribute the food because some people were being overlooked. Eles precisaram levantar outras pessoas para cuidar dessa parte, distribuir e alcançar as necessidades, porque algumas pessoas estavam ficando fora. Or Paul, when he writes to the church in Corinth, he said, when you gather together for a meal, don't just feast while your neighbor is sitting there hungry. E Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, olha, vocês quando sentarem à mesa, não festejam sabendo que o seu irmão do lado está passando necessidade. We need to teach how to be generous. Nós precisamos ensinar como ser generoso, But we also need to be an example how to be generous. mas também precisamos ser um exemplo de como ser generosos. Outdo one another in generosity. Vá um ao outro em generosidade. And then develop systems within our churches E desenvolva sistemas em nossa igreja, so that you can identify when someone has a genuine need. para que você possa identificar quando alguém tenha uma necessidade genuína. And there's resources already available to meet that need. E aí então colocar recursos disponíveis para alcançar essa necessidade. So I teach on tithing and supporting the work of ministry, E então nós ensinamos sobre dízimo para dar apoio ao ministério, but I also teach on giving of alms, mas também falamos sobre dar casas. which is money set aside for when people are in need. Money is set aside in a bank account, so when someone has a need, Nós we have também money. ensinamos como separar dinheiro e colocamos um dinheiro numa conta separada para ajudar pessoas que estão em necessidade. And so there's money always available to meet needs. Então sempre tem dinheiro disponível para alcançar a necessidade das pessoas. At least something that so we can help. Algo que nós possamos fazer. And as a church, if we have this commitment to one another, Então, como igreja, se nós tivermos esse comissionamento de uns para com os outros, that's an important way that we can be the body of Christ. essa é uma boa forma de nós sermos a igreja, o corpo de Cristo. Just a few more to go. Let's all snap our fingers together. Vamos Number lá, 10. mais algumas coisinhas para nós falarmos. Vamos tirar os nossos dedos juntos. This one you guys understand really well. Esse aqui vocês entendem muito bem. Eating together. Comer junto. What do I put up there? Hospitality. Hospitalidade. It says they ate their food with gladness. Eles comiam a comida com graça, assim, com gratidão, com alegria. This is the barbecue. Esse é o churrasco. It's having people over for a meal. É você receber as pessoas para uma refeição. And it's so important in a congregation is to develop fellowship in this way. E é muito importante para uma congregação desenvolver comunhão nessa área. This hospitality means having fun together. Essa hospitalidade significa se divertir juntos. Ministry doesn't always have to look like ministry. O ministério não precisa sempre se parecer com o ministério. Jesus routinely got away with his disciples Jesus continuamente saía com os seus and discípulos took downtime with them, e tinha tempos com eles. went on boat rides with them, Iam para um passeio de barco com eles. just did life together. Tinha vida juntos. Non-religious activities, Não atividades religiosas. like having a meal together or going to a park together. Iam para um parque juntos, faziam refeições juntos. These things have the ability to build unity and community Essas coisas têm condições de estabelecer comunidade. far better than what we're doing right now. Muito melhor do que nós estamos fazendo agora. Where we're sitting in a big room where I am speaking and you're just listening. E como tipo é o que nós estamos fazendo agora, eu aqui pregando e vocês ouvindo. This is the teaching part. Essa era a parte de ensinamento. But you need to spend time outside of church together Mas vocês precisam passar tempos fora isso aqui juntos, in hospitality, em hospitalidade, doing life together. vivendo a vida juntos. Because that's where real church happens. Porque é disso que ali é onde a igreja real That's acontece. where you can implement the things you learn. É onde você implementa as coisas que And aprendeu. Jesus will show up there just as powerfully as he does here. E Jesus vai aparecer lá tão poderosamente como aparece aqui. Because he said, where 2 or 3 are gathered together in my name, Porque ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, I'm there. eu estou lá. He wasn't lying. Ele não estava mentindo. All right, let's snap our fingers for Vamos number estralar 11. nossos dedos de novo para o número 11. Ah, praise God, I love that remote. Gostei desse controle remoto. Worship. Adoração, Worship, praising and worshiping God, louvor e adoração a Deus. welcoming and facilitating his presence. Dando as boas-vindas e facilitando a sua Says presença. they worshiped God. Eles adoravam a Deus. And like I said earlier, in our day, this has become like the main thing. E como nos nossos dias de hoje, lá também se tornou a coisa principal. And I love that. E eu amo isso.
People say music is the worldwide language. As pessoas dizem que a música é a linguagem conhecida no mundo inteiro. I mean, during that one song, I didn't know what you guys were saying, but I got up and I was jumping around E, as much as my old body can jump. Normalmente quando eu acordo de manhã, eu pulo da cama, se tem uma canção na cabeça, tento fazer o máximo que meu corpo consegue. I felt the Holy Ghost, E eu sinto o Espírito Santo, you know, because I could tell there was genuine worship in the room. porque tem aquela adoração genuína no local. And, you know, if you're a pastor, a leader, and you're not a worship leader, Se você é um pastor ou um líder e não é um ministro de louvor, you need to find people with that gift você precisa encontrar pessoas com este dom and release them to lead worship. e liberá-los para a adoração. Worship is more than just singing songs. A adoração é muito mais do que apenas cantar canções. Worship actually means valuing. Adoração significa, na verdade, valorizar. It's ascribing worth. You recognize the worthiness of God. É quando você reconhece a dignidade, o valor que tem em Deus. And you're expressing how important God is to you. E aí você expressa o quão importante Deus é para você. But we've discovered that singing songs is one of the most powerful ways to do that. Mas nós descobrimos que cantar canções é uma forma poderosa de fazer isso. Yeah, so there's this actual document that was discovered, an archaeological dig many years ago. Há um documento que foi descoberto numa escavação arqueológica muitos anos atrás. And it dates back to the 1st century, E remete aos primeiros séculos, when the Christian church was growing, quando a igreja primitiva estava crescendo. and it was still illegal in the Roman Empire. E ainda era ilegal dentro do Império Romano. And I forget the name of the Caesar that was in charge at that time. E eu me esqueci do nome do César que estava no governo naquela época, The emperor do imperador. told one of his military leaders to send a spy into the Christian church. E aí então o imperador pede que ele envia um espião para dentro da igreja primitiva na época, Because the Roman emperor kept hearing these stories about these crazy things porque o Christians were Império doing. Romano ficava ouvindo histórias malucas do que estava acontecendo no meio dos cristãos. And so it's like a Roman CIA agent, Então era um agente da CIA do Império Romano. Jason Bourne. Era o James Bond. And he pretends he's a Christian to go to one of the church services. E aí então ele se faz de cristão e ele vai a uma igreja cristã. And then he writes a letter explaining to the emperor what happened. E aí ele faz uma carta explicando ao imperador o que acontece. You can look this up. It's a historical document. E esse é um documento histórico. Você pode procurar ele depois. It says, all they do, E ele diz I have it written down no documento, eu tenho o documento escrito aqui. they sang some songs, Eles cantam algumas canções, read from the scripture, lida das escrituras and ate a simple meal of bread and wine. e comem uma simples refeição com pão e vinho. This was a spy Esse era um espião of the enemy, the Roman Empire, do inimigo do Império Romano, describing what the church did. descrevendo o que a igreja fazia. They sang some worship songs. Cantam algumas canções, They taught from their scripture, falam das escrituras and they did communion. e fazem comunhão. You don't have to worry about these guys, boss. Chefe, não precisa se preocupar com esses caras. So singing worship songs is an essential ingredient in the life of the church. Cantar canções era um ingrediente importante na vida da igreja. And it creates an atmosphere where people can experience God. E criava uma atmosfera para que as pessoas pudessem experimentar a Deus. You should know that the book of Psalms is all hymns from the Old Testament. Veja que o livro de Cantares são hinos, Yeah. Salmos, desculpa, são hinos. There's not an accident that it's the largest book in the Bible. E não é por acidente o livro maior da Bíblia. It's the book of the songs that were sung by the people of God. São o livro de canções que o povo de Deus cantava a Deus. So we need to spend time singing the worship of God. Então nós precisamos passar tempo adorando a Deus. Worship that attracts the Holy Spirit A adoração atrai ao Espírito Santo. will attract people hungry for God. Atrai pessoas famintas por Deus. Amen? Amém? Are you ready to snap your finger for number 12? Está pronto para estralar o dedo para o número 12? Glory. Hey,
salvations. salvação. And God added to the church daily those being E saved. Deus acrescentava à igreja diariamente aqueles que iam sendo salvos. I love it when people get saved. Eu amo quando as pessoas são salvas. Hallelujah. Aleluia. Church spends so much time teaching Christians how to be good Christians. A igreja passa muito tempo ensinando o crente a ser bom crente. And that's important. E isso é importante. But making Christians is our primary job. Mas fazer cristão é o nosso principal trabalho. And let me tell you, if you lead someone to E Jesus deixa eu te falar, se você conduz alguém a Jesus and you see their life transformed by saying that salvation prayer, e você vê a vida dele ser transformada pela oração da salvação, so many of the things that you struggle with in your Christian walk, um bocado de coisa que você tem lutado na sua vida cristã, this is not a problem anymore. já não é mais problema para você, Right? não é? You get so excited when you Você see salvation. fica tão empolgado quando você vê salvações. It energizes you. Isso te energiza. And as a church, we need to be passionate about leading people to Jesus. E nós, como igreja, precisamos ser apaixonados por conduzir pessoas a Jesus. Paul said, I am not ashamed of the gospel, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, for it's the power of God unto que é salvation poder de Deus para a salvação, to everyone who believes. para todo aquele que crê. What's the gospel? O que é o evangelho? It's simple, folks. É simples, povo. Jesus Christ came as God in the flesh, Jesus veio como Filho de Deus em carne. lived a perfect, sinless life, Viveu uma vida perfeita sem pecado, but took upon himself the punishment for my sin and your sin mas and levou everyone's sobre sin. ele o nosso pecado e foi punido And he naquela died. cruz e morreu. He was crucified, Foi crucificado, dead on that cross. morreu naquela cruz. Jesus, God the Son, gave his Jesus, o life. Filho de Deus, The only innocent one took all of our guilt o único inocente, levou a culpa de todos, so that we could receive his innocence para que nós pudéssemos receber a sua and inocência come into relationship with the e Father. entrarmos em um relacionamento com o Pai. Really? Mesmo? It's not about being a good person? Não é sobre ser uma boa pessoa? No, the point is you can't be a good person. Não, na verdade é que você não vai conseguir You ser need uma boa Je- pessoa. You need the good person living inside Você you, precisa da boa pessoa vivendo dentro de você, which is Jesus. que é Jesus. Right? Oh, that's the power of salvation. Desse é o poder da salvação. And we need to be committed to equipping and developing, deploying our congregations E nós- to lead people to Christ. Precisamos estar comissionados, comprometidos em equipar, treinar a nossa igreja a levar pessoas a Jesus. It's having a culture of multiplication Ter uma cultura de multiplicação. and healthy systems so that we can receive new people quickly and easily. E aí ter um sistema para fácil de receber as pessoas na igreja. And you receive them in, no matter what they look like or act like. E você os recebe, não importa como eles se pareçam, como eles agem. But you tell them the truth. Você fala a eles a verdade. And you allow the truth and the grace of Christ to transform E their aí você lives. permite que a graça e a verdade de Deus transformem as suas vidas. And that is what church looks like. E é assim que a igreja se parece. It is church and it is the mission. É a igreja e a missão. The purpose of every church O is pro- to be on mission. O propósito de cada igreja está na missão. And the purpose of every mission is to plant churches. E o propósito de cada missão é implantar And igrejas. it's all the same E thing nós ficamos fazendo a mesma coisa, that brings into the kingdom of God. trazendo-os para dentro do reino de Deus. Amen. Amém. Então faça! Amém. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus.